prazer estar aqui com vocês, trazendo mensagem de Deus. E, primeiramente, vou fazer uma oração para iniciar. Então, vou estar orando. Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui, de poder estar falando com esses jovens, Pai, de poder usar para eles. E eu te peço, Pai, de sabedoria para passar essa mensagem. E que te peço também, Pai, que o Senhor abra a mente desses jovens, Pai, para a mensagem passada. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Bom, começar pelo começo, né? Vou me apresentar, meu nome é Matheus Costa. Eu estou estudando no TMS, estou no meu primeiro semestre, e tem sido um tempo muito precioso estar lá. Eu vejo que alguns estão lá, né? Então, eu sei que eles também gostaram bastante desse período lá. Então, vou começar a falar um pouquinho de mim, por exemplo, entender quem eu sou e como eu vim parar aqui, né? Então, eu já nasci no lar cristão, porém eu não era convertido desde cedo, né? Eu vim me converter foi nos 13 anos de idade, mais ou menos, cheguei. E a minha família, quando eu nasci, já eram convertidas. A minha família é de Petrópolis, Rio de Janeiro, mas eu vim nascer em Jacutinga, né? Então, não quiser esperar para nascer também, eu vou fazer Jacutinga. Mas eles Jacutinga é uma cidade muito boa, ali também se encontra o Instituto de Peniel, né? Então ali eu pude ter esse contato um pouco com a missão, saber como que é a palavra de Deus e entender como que é essa questão da levar a mensagem de Deus, né? Então, ao meus 13 anos de idade, eu fui num acampamento chamado Extreme, lá em Peniel. Na época meu primo estudava lá. Eu não sei se todos conhecem esse acampamento, Extreme, mas se vocês não conhecem, eu desafio vocês irem. É um período muito bom, é um momento que você é desafiado realmente pela palavra de Deus. É desafiado a conhecer a mensagem de Deus, né? Não é só lá você chegar e ouvir a mensagem de Deus, mas também tem esse impacto de mostrar o porquê levar a mensagem de Deus para aquele povo, né? Então, aos meus 13 anos eu frequentei esse acampamento, já conhecia desde novo, e eu senti desafiado a missões. Porém, eu não tinha noção exatamente o que era a missão. Por mais que eu me sentisse desafiado, eu não sabia muito bem o que era. Então, com o tempo, como eu era bem novinho, então acabou que foi passando, percebido. Com o tempo eu queria fazer faculdade, já não tinha mais esse desejo da Peniel. Porém, foi algo bem interessante, porque eu sempre fui ligado lá na música, eu sempre gostei de música e sempre estava ligado com isso. Então eu queria fazer faculdade de música, queria ser professor, dar aula, alguma coisa do tipo. Mas sempre tem na cabeça aquela questão do meu desafio. Matheus, você não queria estudar em Peniel? E você agora está mudando o seu foco? Então, com o tempo, eu comecei a analisar, falei, puxa, eu realmente tenho esse desejo de estar em Peniel, mas será que é isso mesmo? Será que é Deus que eu faço uma faculdade agora? Então, acabou que eu desisti de fazer faculdade. Porém, ainda estava na escola, então eu também quis fazer faculdade de cinema, só que é uma questão de novo, né? Matheus, você não tinha se desafiado a estudar em Peniel, você agora está mudando o seu foco novamente. E eu analisando novamente, falei, não, acho que não é momento agora. Isso já tinha meus 16 anos de idade. E também passou um tempo depois, assim que eu tinha terminado o ensino médio, eu tinha desejo de estudar dublagem, então a hora eu gosto demais. E acaba que, de novo, Deus veio me incomodou. Eu estava quase entrando no teatro, porque necessário, né? Obrigado. E acabou que novamente eu senti aquele peso no coração de novo. Puxa, e a missão de Deus, eu tinha se proposto estudar em Peniel e estudar mais, conhecer a palavra de Deus. Então foi quando eu decidi realmente, não, já terminei o colégio, eu olhei o que era Deus a direção dele. Então eu ingressei em 2019, eu ingressei no Instituto de Peniel. Eu confesso que não foi fácil, da leste não é fácil, porque acaba tendo muitos temas e é bem corrido, mas Deus tem capacidade de uma forma tremenda. Eu vejo que realmente Deus ele cuida mesmo. E também eu tinha sido desafiado pelo meu irmão, para quem não conhece, ele é missionário, ele trabalha com o povo colina. Então, acaba que ele me desafiou também sobre essa questão, ele me ajudava muito orientando sobre essa questão também. Então, em 2019 eu entrei como aluno no Instituto de Peniel. Mas confesso que foi bem bagunçado esse período, porque eu quando entrei em Peniel, eu entrei como aluno externado. Ou seja, como eu moro em Jacutinga é 5 km do Peniel, eu entrei como externado. Então eu trabalhava na cidade, trabalhava na madrugada,
já saía do trabalho e ia estudar. Porém, é bem corrido. Então acaba que foi um período bem confuso, vamos dizer assim, né? Porque eu focava em trabalho, que era madrugada, ou eu focava no estudo. E foi bem difícil, mas Deus me capacitou para aquela situação. Aí eu pensei, até comentei com a minha igreja, eu pensei, no meu segundo ano eu quero entrar como aluno internato. Ou seja, eu quero morar ali mesmo, ter mais contato com líderes, professores, alunos, né? E porque é o ideal, é isso. Por mais que a gente tenha esse privilégio de poder estar fora, mas estar estudando, ali você estando dentro, Deus trabalha muito com o seu caráter. Eu vejo que realmente Deus mudou muito o meu caráter. Eu digo que o que eu entrei não é a mesma coisa que eu saí. Eu louvo a Deus por esse privilégio. Porém, em 2020 veio a pandemia. Então, assim que eu consegui a aprovação da minha igreja, eu entrei, fiquei 2 meses no PNL, a gente teve que ser dispensado, porque não podia, né? Essa questão de aglomeração e foi uma tristeza. Confesso que foi bem triste, porque eu estava todo animado, puxa, agora eu vou entrar ali, vou ter esse período com os alunos, com os líderes. E acaba que, quando teve essa questão, foi muito choque para a gente. Porque a gente está em PNL, a gente não está tanto PNL como check-in, né? A gente vive uma bolha, vamos dizer assim, né? A gente fica isolado do que está acontecendo para fora. Pelo menos eu fiquei muito isolado, eu não ficava pesquisando muito. E então, quando a gente falou dessa pandemia, foi realmente um choque. Porque você está todo empenhado, você estava orando ali para Deus deixar você entrar agora como aluno internato, mas acabou que aconteceu isso. E foi algo bem triste. Então, aí nesse período, mais ou menos do meio do ano para frente, de 2020, né? De julho a dezembro, a gente teve aulas online. E não é muito bom, não. Confesso que não é bom. Eu creio que alguns aqui passaram por isso, né, no colégio, mas a questão de você estar ali presencialmente, conhecendo, tirar dúvida, é algo bem prazeroso, né? Mas quando você está ali preso na frente da tela, perdendo o seu tempo ali, não perdendo tempo, mas algo, por exemplo, proveitoso, né? Você está na sala de aula, o professor está explicando as coisas, está com um grupo, delega a mão ali, tira dúvida, e tem essa questão de diálogo mesmo, né? Acabou que a gente ficou privado dessa situação. Mas foi bom também, confesso que foi muito bom. E em 2021 eu consegui entrar de novo, agora eu consegui ficar esse ano todo, né, como aluno internato, e foi um período muito bom. Eu digo que Deus realmente trabalhou no meu caráter, me mostrou várias coisas que deveria ser parado, e realmente é um privilégio estar naquele local, né? E eu gostaria de comentar uma situação que vai tratar um pouco sobre o que eu vou falar um pouco na mensagem, mas foi como Deus ele se mostrou a mim de uma forma bem, não peculiar, mas visivelmente, né? Porque acaba que acontece. Eu tinha essa visão que assim, eu estava no mundo circular, eu tinha o trabalho, eu trabalhava, conseguia o dinheiro, eu tinha as minhas coisas porque eu trabalhava e tinha as coisas. Mas acaba que quando eu entrei em BML, eu já tive um choque, né? No caso foi 2020 isso, né? Foi nesse período que eu fiquei 2 meses lá e depois tinha que ser dispensado. Eu entrei lá e tinha que pagar a mensalidade, né? Eu tinha que pagar, né? Você não tá ali. Tudo é voltado para o colégio, então você está ali pagando a mensalidade, mas é tudo para a gente mesmo, né? A manutenção, acaba que a alimentação também é tudo incluso, moradia, então. E eu fiquei bem desesperado. Eu falei, puxa, eu fui para pegar o seu sustento. A minha igreja é bem pequena, ela já sustenta alguns missionários, então acaba que eles dão atenção maior para os missionários que estão no campo. E assim que quando dá, realmente, quando solta alguma coisa, eles mandam para quem está no seminário, né? Mas foi algo bem interessante, porque eu estava na sala, estava no dormitório, eu e mais 2 colegas, e eu ali estudando, e naquela época passou na cabeça, tem que pagar a mensalidade, já estava vencendo, faltava 2 dias para vencer a mensalidade, e eu comecei a ficar bem preocupado. E eu lembro que eu coloquei uma música que eu gosto muito demais, que é Isaías, né? Que fala, não temas, estou contigo, já somos porque eu sou teu Deus. E é uma música que eu ouço desde novinho, meu pai colocava naquela fitinha, né, colocava no carro, meu pai colocava e eu amava ouvir aquela música. E eu comecei a ouvir do lado, meu coração de muita coisa na cabeça, preocupação, medo, angústia, ansiedade, e acaba que eu comecei a chorar. Eu peguei, saí do quarto, fui lá fora, esperar um pouquinho, chorar. E assim que eu voltei, os meus colegas viram que eu tinha saído, né? Eu estava todo vermelho, eu chorei igual uma criança lá. E eles conversaram comigo e falaram, por que você está angustiado? Por que você está com medo? Aí eu falei, tem que pagar a mensalidade, ele é o meu, e eu não tenho sustento para pagar, né?
Aí a gente fala assim, mas a obra de Deus, a obra não é nossa, é a obra de Deus. Nós somos ferramentas usadas por Deus para levar a mensagem de Deus para aquele povo, para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. E eles me orientaram muito, foi um período muito bom, realmente muito bom estar com aqueles dois irmãos. E eu realmente estaria muito chateado, por que eu estou desesperado? Se Deus me enviou para cá, por que eu estou desesperado para conseguir pagar a mensalidade? Deus vai suprir. E acabou que passou o dia, passou uns 2 dias mais ou menos, me chamaram lá no escritório, Mateus, me chamaram lá. Eu falei, e agora? Então, eu tenho que sair, entendeu? Eu acabei de entrar, eu tenho que sair. E o Gilmar, o tesoureiro lá, ele falou assim, ó, a sua mensalidade foi paga. Aí eu fiquei, puxa vida, tá vendo? Por que eu me desesperei tanto na questão de pagar a mensalidade, sendo que a obra de Deus, não tem como Deus ficar desesperado. E eu confesso que isso mudou muito minha visão sobre essa questão do cuidar de Deus. Eu vejo que Deus sempre cuidou de mim. Se eu tive um emprego na cidade, é porque Ele proveu esse emprego e Ele proveu que eu ganhasse meu trocado para conseguir comprar minha coisinha. Mas quando eu realmente eu vi esse cuidar de Deus, eu vi, não, puxa, Deus está cuidando de mim, não tem por que eu ficar desesperado. E desde então, acaba que eu tenho que levar isso na minha vida. Eu tenho que não desesperar sobre essas questões financeiras. Eu sei que Deus vai suprir. Tanto é que hoje já me formei em PNL, agora estou em Chiquinha, e momento algum faltou o que eu precisava. Deus está sempre suprindo. Então, é um desafio que eu passo aos irmãos. E agora, então, eu estou no CTMS, meu primeiro semestre, recebi uma bênção para naquele local. Né? Aí agora é mais a questão de ferramenta mesmo, do que você vai trabalhar no campo. E o PNL é a parte mais voltada para teologia. Aí você estuda a Bíblia para ter o conhecimento, para quando você for para a CTMS, você ter a ferramenta, e você quando for pegar um povo, ou dependente do local que você for, seja na sua igreja mesmo, ou na rua, qualquer lugar, você tem as ferramentas necessárias para isso, né? E tem sido muito bom. E eu peço que os irmãos colhem comigo nessa questão, né? Que eu possa concluir bem os estudos lá. E então a mensagem que eu queria passar realmente é um desafio para vocês. Eu gostaria que vocês vão abrir essas Bíblias em Mateus 28. A gente vai estar lendo o versículo 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Eu vou estar lendo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E essa passagem é algo bem que sempre tocou comigo, a questão da palavra de Deus. Então aqui o contexto que a gente tem é aquilo que Jesus teve, né, no seu período. Jesus foi humilhado entre aquele povo, entendeu? Ele foi chicoteado, teve aquela pressão que ele teve, né? Realmente ele apanhou horrores, vamos dizer assim, né? E a questão da crucificação é algo que mexe muito comigo. Porque eu fico pensando assim, como é que pode um homem que é um Deus, ele vir, Deus enviar o seu filho, vir e morrer no lugar, sendo que eu não mereço. Por que Deus manda alguém fazer algo no meu lugar sendo que eu não mereço? Mas aí você entende a mensagem da cruz, né? A gente entende que Deus ele criou o seu filho por intuito de nos salvar do pecado, de nos dar a vida eterna. Então esse contexto aqui foi depois que Jesus foi humilhado, ele foi crucificado e Jesus ressuscitou. Nossa glória, Jesus ressuscitou. Então depois Jesus fala com os seus discípulos, pela última vez, né? Antes de subir aos céus. E essa passagem ela deve ter um peso muito grande na vida de nós cristãos. Porque ali é uma ordenança que Deus deixou para nós. Por mais que não tenham ouvido sobre essa questão da grande comissão, a mensagem que Deus fala, de anunciar a palavra de Deus, isso deveria ser um peso na nossa vida. Porque acaba que, por nós ter esse privilégio de ter a salvação, a gente acaba privando disso. Então, eu sou salvo, e então a minha salvação está garantida. Eu vou para o céu, a minha salvação está garantida. E acaba que a gente não pensa no próximo. Jesus, quando ele foi morto na cruz, ele teve essa visão. Eu estou morrendo, mas não é para salvar uma pessoa, é para salvar o mundo todo. Então Deus teve esse sacrifício, ele sacrificou, foi tudo de realmente salvar todo o povo precisa ouvir a palavra de Deus. Tanto a gente aqui na cidade, como aqueles que estão isolados no meio da mata,
pessoas estão na rua, e até a gente quer que já é salvo, a gente também precisa ouvir da mensagem de Deus, porque é algo que edifica a nossa vida, né? Então, isso realmente tem um peso muito grande para mim. E eu espero também que tenha esse peso para todos também, né? E, com isso, nós realmente devemos pensar na propagação do Evangelho, né? Não devemos ser egoístas de deixar algo tão maravilhoso, algo que é para todos, se tornar algo individual. E isso é um privilégio, irmãos. Realmente, isso é um privilégio. Muitas pessoas precisam ouvir a fala de Deus, eles acabam que não têm a oportunidade de ouvir a fala de Deus. E nós aqui num país tão livre, nós temos essa liberdade de poder estar aqui agora reunido, conversando, né? Vendo tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus mostrou com o tempo. E devemos ser gratos por isso. Porque tem muitos países aí que a gente conhece que há perseguições, eles fazem tudo para passar a mensagem do Evangelho para as pessoas que estão à sua volta, e acaba que nós não damos valor por isso. Então, é algo que deve pesar no nosso coração. Realmente, devemos levar a mensagem de Cristo para aqueles que não conhecem. Eu separei algumas perguntas, eu vou perguntar, mas vocês não precisam responder, então eu vou responder, tá bom? Então, a primeira pergunta é: será que no nosso dia a dia seguimos aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou? Aqui está a mensagem que lemos agora. Será que nós realmente temos seguido tudo aquilo que Deus deixou para nós? Nós temos aqui a palavra do nosso irmão, a palavra de Deus. Temos aqui pessoas dispostas a ouvir a palavra de Deus, mas também tem pessoas dispostas a ouvir a palavra de Deus, conhecer mais sobre Deus. E será que realmente estamos seguindo aquilo que Jesus deixou? E outra pergunta que eu já falei para você também é tudo isso a questão de vocês pararem de refletir, tá bom? Por que Deus me chamou? Isso é pessoal. Por que Deus me chamou? A minha resposta para isso é porque eu conheço a palavra de Deus, Deus me mostrou o Evangelho, e eu realmente vi a necessidade disso. Eu vi a necessidade que povos precisam ouvir a palavra de Deus. Porque muitos têm esse privilégio, como eu falei, muitos têm esse privilégio, mas tem pessoas que não têm esse privilégio. No caso, a gente, eu e o Gabi, como estamos agora nessa aula transcultural, a gente vê que aquele povo precisa da mensagem de Deus. E realmente seria um egoísmo muito grande guardando essa mensagem para mim. E acaba que a gente não está nessa missão, a gente acaba conhecendo mais sobre o trabalho indígena, e a gente vê vídeos, a gente vê os racistas pedindo: olha, manda missionário para a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Por que ninguém está vindo aqui pregar a mensagem de Deus? Acaba que o canto vizinho aqui, nossas aldeias vizinhas, já tem missionários, eles estão ouvindo a palavra de Deus, e a gente ficou interessado por isso. Por que a gente também não está ouvindo a palavra de Deus? Então eu vi missionários. E realmente isso, pelo menos para mim, isso pesa muito no coração. E devemos realmente mostrar a eles que o sacrifício de Deus fez na cruz, mostrar a eles toda a história que aconteceu durante o tempo, e mostrar o porquê que eles precisam ouvir a palavra de Deus, mostrar o sacrifício de Deus. E Josué 1,9 diz assim: não eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Então isso me serviu muito como ânimo, para não andar, às vezes, assim, e por que eu estou fazendo isso? E eu realmente vejo que é um peso, mas o meu coração é um peso, e eu vejo que, por mais que eu sou falho, eu vejo que todos nós temos a capacidade de pegar o Evangelho para aquele povo. Devemos simplesmente abrir nossos corações e se entregar a isso. E eu pergunto também: por que Deus te chamaria? Já para pensar nisso, por que Deus me chamaria para isso? E eu digo que Deus chama todos aqueles que conhecem o único suficiente Salvador. Se você conhece a palavra de Deus, Deus está chamando para pegar a mensagem. Não devemos guardar isso no nosso coração. Se você conhece, todos nós conhecemos a palavra de Deus ou conhecemos algo, nós temos a capacidade de chegar no irmão, alguém que não conhece, e pregar a palavra de Deus. Nós temos essa capacidade. E uma coisa eu digo, eu falo isso porque eu mesmo pensei muito nisso. Não pense em sua fraqueza. Não fique pensando: poxa, eu não sou capaz de fazer isso, eu não tenho dom para isso, não tenho talento para isso. Deus chama todos. Se você conhece a palavra de Deus, Deus está chamando. Não leve isso como um bloqueio na vida de vocês. Eu falo isso porque eu passei muito por isso. Acaba que depois desse tempo que eu fiquei em Peniel, foi uma das coisas que mudou muito na minha vida. Essa questão de desafio. Deus está ali constantemente nos nossos corações, ainda mais ali que você realmente está numa bolha. Eu digo uma bolha porque realmente você está ali focado e tudo à sua volta é voltado à palavra de Deus. Então você
você vê que muitas pessoas ali que estão ali, exemplo disso é uma pessoa que eu admiro muito, que é o seu Antônio, que está empenhando. Ele vai se formar agora no meio do ano e ele tem 63 anos de idade. Ele foi morador de rua, usuário de droga, quase foi morto. E a gente vê que no momento que aquelas pessoas ajudaram ele, levaram para ele numa clínica para tratar ele, pessoas falaram a mensagem de Deus para ele. E ele se sentiu desafiado e, sem pensar duas vezes, ele falou: não, eu quero conhecer mais a palavra de Deus e eu quero pregar a mensagem para aqueles que não conhecem. Tanto é que ele está lá, tem essas dificuldades, mas ele não desistiu. 63 anos e isso é um exemplo para a gente, né? Acaba que a gente fica esperando a vida acontecer. Não, eu quero me formar primeiro, eu quero uma faculdade, eu quero ter uma família, eu quero focar nisso, eu quero ter meus filhos. Assim que tudo estiver estabilizado, eu vou pregar a mensagem disso para aquele povo. Mas acaba que as coisas não devem ser assim. Acaba que a gente coloca o nosso desejo primeiro do que a palavra de Deus. Outra pergunta que eu falei também: por que eu não vejo o chamado de Deus? Por que eu não ouviria isso? Medo, talvez? Pode ser. Deixar tudo que você tem, deixar a família, emprego, amigos, seus bens que você conquistou durante o seu período de trabalho, escola, os sonhos que você também tem. E talvez viver na dependência de Deus, talvez você também é um medo, porque acaba que é igual aconteceu comigo, igual eu contei no começo. Eu estava muito na dependência de que eu preciso pagar, eu preciso dar um jeito ali. E uma coisa que eu sempre pode pensar é o seguinte: quando você está estudando, não só estudando, mas também está nesse contexto de Deus estar na sua frente, Deus está suprindo as coisas que ele precisa, a questão é, se você pedir dinheiro emprestado, você vai estar devendo 2 vezes. Então, se eu peguei e falo: pô, me presta um dinheiro para eu pagar a mensalidade, então eu vou ficar devendo no próximo mês e não vou ficar devendo o irmão que me prestou. Então, a questão é essa, você ser dependente de Deus. Deixa Deus agir na sua vida, né? E eu digo que, por mais que a gente tenha medo, porque dá um medo, largar tudo que você tem na sua vida para servir a Deus, é um medo. Eu digo que, por mais que a gente pense nisso, né? Mas é um medo. Ele também, nós temos a prova disso também, Jesus. Jesus foi crucificado e ele teve tanto medo que soou o sangue. E o que é nosso medo comparado ao medo de Cristo? De estar na cruz. Medo de estar separado do Pai. Jesus chegou e falou: Deus, afasta de mim esse cálice. Ou seja, por que você está me desamparando? Por que você está afastando de mim? Porque Deus fez pecado. Ele tomou nossas dores, nossos pecados e morreu na cruz por nós. Então acaba que não tem por que ter medo. Deus vai te dar em todo momento. E será que nosso medo pode ser comparado ao medo de Jesus teve? Eu disse. Acho que não tem comparação, né? Tanto que Deus teve esse medo e o medo do nosso medo que a gente tem. Acaba que o nosso medo é o quê? É deixar tudo que eu tenho de volta, meus sonhos, trabalho, e levar a mensagem de Deus. Esse é o mínimo que nós devemos fazer. É o mínimo que devemos fazer. E outra coisa que nós sempre temos também é preocupações. Acaba que nossa rotina normal, nosso trabalho, escola, nós temos essa preocupação, né? E eu listei algumas coisas que eu falo que é o pessoal meu. Eu sempre tive esse medo, mas eu vejo que Deus vem cuidando de uma forma tremenda. E uma delas é o quê? Eu não consigo falar em público. Tanto é que eu já estou aqui falando com vocês, né? Falar que eu vou eu estou morrendo de medo. Falar que eu não vou, eu estou morrendo de medo. Mas Deus está capacitado para isso. Eu orei a Deus usou minha vida para falar com esses jovens. Por mais que eu tenha limitações minhas, mas Deus está suprindo. Tanto é que eu estou conseguindo falar com vocês, né? Senão eu estava me chamando na real. Eu também tenho limitações, tá? Falar é uma delas. Uma delas é a dicção. Eu tenho muito medo de a minha dicção acaba que é um pouco enrolada, vocês estão percebendo isso. Eu estou tentando falar um pouco devagar para vocês compreenderem realmente o que eu estou passando, mas é uma aflição minha. E às vezes também eu acho que eu não sou inteligente o suficiente. Eu falo: poxa, tem tantas pessoas capacitadas que realmente conhecem a palavra de Deus, está ali, dia após dia, conhecendo a palavra de Deus, tem todo o conhecimento da palavra do dia. Por que eles não vão falar? Mas eu que tem coisas que eu nem lembro às vezes da palavra de Deus, às vezes acaba passando despercebido, eu tento lembrar. A memória também é muito fraca também, eu fico desesperado por causa disso. Mas eu vejo que Deus usa. É questão de você se dedicar mesmo à palavra de Deus. Nós temos aqui a palavra de Deus, tem toda uma história, desde a criação até o que vai acontecer depois do Apocalipse, no fim dos tempos. Está aqui, basta você estudar. Então não é algo que devemos pensar como um bicho de 7 cabeças. Então você faz essa pergunta mais para os irmãos refletir, né? Porque eu refleti muito isso também. E com isso,
Vejamos agora uma declaração e três ordenanças que Jesus fez para nós, quando estava com os seus discípulos. E a primeira declaração é no versículo 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, lhe falou, dizendo: toda autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Isso é uma declaração que Jesus fez. A gente pensa, Jesus tinha poder para isso? Ele era Deus, mesmo antes da sua ressurreição já era Deus, tinha todo o poder. Mas sim, ele já tinha todo o poder. Jesus também, assim como ele era Deus, 100% Deus, ele também é 100% homem. E acaba que é difícil pensar nisso, né? Como que um Deus, ele vem da terra, Deus envia seu filho, e como é que a gente pensa numa pessoa que é 100% Deus, 100% homem? Às vezes acaba que a gente fica pensando muito nessas histórias bíblicas, né, que falam de ser Deus, acaba que a gente fica pensando que ele acaba que ele é 50% homem e 50% Deus. Acaba que isso faz mais sentido que, nossa cabeça faz mais sentido que pensar que o homem que veio na terra, e ele é 100% homem e 100% Deus. Ele já pode ver o grande poder que Deus tem, né? Jesus tem. E Jesus também, ele se esvaziou ao ponto de ser obediente até a morte de cruz. E por ele ser Deus, ele tinha essa necessidade de fazer isso. Por que ele faria isso? Uma pessoa tão santa, um Deus santo, poderoso, onisciente, onipresente, por que ele viria para salvar a gente? Sendo que nós somos pecadores e não merecemos isso. Então, é algo que eu penso muito sobre isso. Mas a gente vê que tudo tem um propósito, e graças a Deus tem um propósito, né? Porque hoje a gente tem a salvação de Cristo e temos a oportunidade de cada dia mais conhecer Ele. Jesus, como homem, tinha que ter passado por tudo aquilo que ele passou. Agora, pensando, por que Jesus passou por isso? Por que ele veio como homem? Ele pode ter visto simplesmente como Deus, mas por que ele veio como homem? Mas ele veio para ser exemplo na nossa vida. Por mais que ele era Deus, ele também foi sujeito a tentações, aos pecados. E a gente pode ver isso quando Satanás tentou Jesus. Se você é Deus, por que não faz essa pedra então? Por que não se joga ali pelo lado de nem se salva? Deus não, Jesus usou toda a palavra que Deus já tinha revelado a ele. Ele usou para mostrar a gente que realmente dá para vencer o pecado através da palavra de Deus. Dá para vencer o pecado através disso. Então, esse é um dos intuitos que Deus mostrou do porquê que ele veio como homem, por mais que ele é Deus. Acaba que em Daniel tem essa questão, né? Sempre tem uma pessoa que joga essa polêmica. Jesus podia ter pecado? Não estou ajudando para vocês aqui, tá? Mas algo que a gente ficava louco. Por que está perguntando isso? Meu Deus, ele é Deus, ele também é homem, como é que faz? Mas eu creio que Deus, ele não teria essa chance de pecado, porque ele é Deus e é homem. Tanto é que ele usou a própria palavra de Deus para mostrar isso. Dá para vencer, por mais que nós caímos, por mais que a gente ficava pecando sem perceber, às vezes pensando, às vezes uma atitude que você toma, ou às vezes no modo que você fala, a gente acaba pecando e a gente nem percebe. E Deus acabou que ele mostrou isso. Ele tinha a autoridade de fazer isso, porque ele é Deus e veio como homem para morrer no nosso lugar. E Cristo sempre teve autoridade com isso. Tanto é que ele agora é a nova cabeça da criação. Deus fez o homem caiu, ele caiu em pecado, houve a separação, mas Cristo veio para unir de novo. Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. Isso quer dizer o quê? A partir desse momento agora, nós temos livre acesso com Deus. Nós podemos buscar a palavra de Deus através daquele que se sacrificou ali. Então Jesus é a nova cabeça da criação. Ele tem autoridade para dar vida eterna. Deus veio, morreu. Eu vou citar ênfase nisso, tá? Porque realmente é algo que devemos colocar na cabeça tudo aquilo que Deus fez. Ele deu seu filho e o seu filho veio morrer no nosso lugar. Então é uma coisa que eu vou estar sempre dando ênfase. E ele tem essa autoridade para dar vida eterna, porque ele morreu no nosso lugar. Se eu morresse no lugar, se eu morresse como vocês, nada seria feito. Porque é um pecador que está sempre falhando, vai morrer com outros pecadores que também vão continuar falhando. Então alguém santo teve que vir, alguém santo sem pecado, que no caso tomou nossos pecados para si, ele veio para nos salvar. Então ele tem a autoridade para nos salvar e levar a vida eterna. E também devemos reconhecer o seu poder. Que dia após dia devemos reconhecer que Deus é poderoso, ele tem poder para isso. Tanto é que nós temos uma das coisas mais importantes, né, que é a oração. Se nós estamos aflitos, podemos orar a Deus, pedir a Ele sabedoria, podemos pedir a Ele que nos ajude nas dificuldades que nós temos. Ele vai suprir, não tem por que entender. Mas mesmo assim, acaba que por mais que eu tenha essa ciência do que Deus faz, eu acabo pecando. Acaba que num momento ou outro eu acabo pensando, puxa, não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Porque eu acho isso.
Mas se você pensar na lógica que Deus pode fazer isso, não tem por que se esperar acontecer. E agora ele é o primogênito da morte. Então, através dele, da morte dele, todos aqueles que morrerem, eles terão a chance de morrer em Cristo. Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Por quê? Porque ele é Deus. Não adianta um homem morrer por outro homem que nada será feito. Não tem sentido algum, não tem valor nenhum. Somente um Deus que veio passar por tudo aquilo que a gente passa tem esse poder de nos salvar. Né? Então toda a autoridade foi dada a Jesus, pois ele venceu a morte. Jesus morreu na cruz, ele sofreu tudo aquilo que ele passou. A gente conhece a palavra de Deus, tudo aquilo que ele passou, e ele ressuscitou. E com isso nós temos essa chance de ser salvos ainda, porque ele nos deu essa oportunidade. E somente aquele que pode passar pela morte tem o poder salvar, assim como Jesus. Então, temos aqui 3 ordens deixadas. Foi deixado para os discípulos, mas também foi deixado para nós. No versículo 9 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Essa é uma das ordenanças que ele deixou para nós. O ide é para qualquer lugar, para qualquer pessoa, qualquer momento. Não pense que vai ter um momento certo aqui na igreja, é num momento, num horário específico para você dar um evangelismo. Não. Qualquer momento, qualquer local, qualquer lugar, qualquer pessoa. E você está ciente disso. O ide é para todos. Todos nós temos chamado. Tanto é que está aqui. Ide. Portanto, fazer discípulos nações. Então devemos sempre colocar isso na nossa cabeça. Nós temos um chamado. Basta você querer ouvir o chamado de Deus. E Jesus disse, aqui ele fala, ide. O ide é você ir. Não é você, ele não diz você, fique em casa. Não faz sentido, né? O ide, que é o verbo, vai, ir. Não tem por que eu ficar em casa. Acaba que nessa pandemia aconteceu muito isso. Nós ficamos em casa porque não podíamos estar aglomerados, não podíamos estar nessa comunhão. E acaba que a gente foi bênção, realmente foi bênção essa questão da internet. Nós poder ter uma congregação com os irmãos, né, de ter comunhão com os irmãos. Mas esse não é o ideal. Por mais que é uma ferramenta que nos ajuda muito, não é o ideal. O ideal é você ir cara a cara com a pessoa e mostrar a ela aquilo que Deus pediu, né? Mas também não julga a internet. A internet foi uma bênção também. E acaba que no nosso meio, como missionários, a gente vê muito isso. De missionários que estavam no campo, tiveram que sair e o quanto ficaram frustrados por isso. Porque eles realmente ouviram a mensagem de Deus, eles entenderam o chamado de Deus, foram para o campo, estão lá se empenhando, dando o melhor de si, e acaba que tiveram que ser tirados do campo. E a gente conhece muitos missionários que ficam frustrados com isso. Não só por causa da pandemia também, como aconteceu, mas também essa questão de saúde. Igual, vocês conhecem a Marlete, do André, ela é uma pessoa excepcional, é um exemplo de mulher, de esposa, de missionária. Mas o que aconteceu com ela? Ela já está lá com câncer, fazendo sua quimio, né? A gente pensa, poxa Deus, uma pessoa tão querida, tão disposta a estar pregando a mensagem de Deus, por que está acontecendo isso com ela? Por que está deixando acontecer isso com ela? Mas sabemos que tudo tem um propósito. Por mais que ela tenha essa facilidade, tenha esse amor por levar a mensagem de Deus, ela está lá hoje, talvez ela esteja debilitada, mas está lá. E por mais que ela não está sendo bênção então, ela está sendo bênção para nós na internet. E ela realmente tem sido um exemplo muito grande na vida nossa. E podemos ver isso nessa questão mesmo do chamado que ela teve. Se ela teve um chamado, ela vai fazer isso por amor. Devemos fazer isso por amor. Não é só trazer a mensagem da palavra de Deus e eu vou fazer minha parte, vou pregar a palavra dele e deixa que o Espírito Santo toque. Mas não, devemos mostrar amor naquilo que fazemos. E acaba que para os missionários acontecer isso é muito frustrante. Mas é o que acontece, né? Mas tudo tem um propósito e sempre seguem com o seu alvo em Cristo, né? E muitos povos morrem sem Cristo. Isso é algo bem preocupante. É algo que devemos sempre pensar, refletir, de que eu estou aqui, eu conheço a mensagem de Deus, a gente está num país que nós podemos propagar a mensagem de Deus, e o que eu estou fazendo? Às vezes estou em casa, sentado no sofá, assistindo TV, brincando no videogame, e a gente esquece que muitos povos precisam ouvir a palavra de Deus. Nós devemos pensar muito nisso.
E o ID não é só ir visitar, mas sim aprender a sua língua, a sua cultura. Em Marcos 16, 17 diz assim, deixa eu ver aqui. Marcos 16, 17. Diz assim, estes sinais há de acompanhar aquele que crê em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Acaba que no trabalho transcultural, isso acontece muito. Através de Deus dá a capacidade de você aprender uma nova língua, de você falar o idioma deles. Por mais que é difícil, não é fácil não. Tem dialetos que acaba que nossa cabeça é impossível. Mas Deus dá essa capacidade. E acaba que nós estamos no Brasil, que é tudo português, a gente tem capacidade. Qualquer momento que eu estou ali, eu estou aqui na frente, estou falando com vocês, estou falando, vamos lá, vamos falar com Deus aqui, o povo. Vocês conhecem a palavra de Deus, o sacrifício que Deus fez. Mas agora imagina você ir para um local que as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus e você vai falar com eles e não vai entender. Então isso é um desafio, é desempenho, é você se entregar integralmente na palavra de Deus. E os discípulos foram designados a isso, fazer discípulos de suas nações. É como diz aqui, portanto, fazer discípulos. Até nós mesmos aqui na igreja, quando você seguimos aquilo que o pastor fala, acaba que somos discípulos dele. Porque o pastor fala a palavra de Deus e ele segue aquilo. Só não como exemplo. Ele vai estar sempre orientando. E a intenção dele é o quê? É você fazer discípulo, mas também que o seu discípulo faça discípulo. E isso é uma cadeia. Então eu faço discípulo, você faz discípulo, e assim vai indo. E isso é uma ordem que nós temos, fazer discípulo. Por mais que não pensamos muito nisso, é uma ordem que nós temos, fazer discípulo, ide, fazer discípulo. E pregar a palavra de Deus para todos aqueles que não conhecem, seja aqui, seja na rua, seja na casa de alguém que precisa da palavra de Deus, seja no campo. E antes de fazer discípulos, devemos ser discípulos, devemos seguir a palavra de Deus. Então, aí nós estamos aqui na hoje, a gente ouve o pastor falando, nós conhecemos a palavra de Deus, e nós temos um conhecimento para isso, para fazer discípulos. É você orientar as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus e, através da sua vida, ser exemplo para elas. Por quê? Porque eu sigo a Cristo, a minha vida reflete a imagem de Cristo. Então, com isso, o seu discípulo também, a pessoa que segue você, aquilo que você está discipulado, ela vai enxergar isso e vai querer fazer igual. Assim como Paulo diz, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então devemos pensar a mesma coisa. E discipular é discipular alguém. Realmente. Se eu sou um discípulo, eu devo discipular alguém. Porque eu estou aprendendo, por mais que você goste da. É igual, por exemplo, eu aprendi algo novo. Puxa, você sobre aquele assunto, a tendência é o quê? É você correr para alguém e falar, nossa, eu aprendi isso aqui, achei muito legal, isso aqui. Você quer compartilhar essa experiência. E com a palavra de Deus não é diferente. Se você se interessa por algo, a gente vai querer correr atrás e realmente vai querer falar, puxa, isso está acontecendo na minha vida, Deus mudou, Deus fez isso, fez aquilo, assim como eu fiz com vocês agora. Eu contei uma experiência minha, porque é algo que impactou minha vida. É algo que eu senti e eu quero que vocês sintam também. Essa dependência de Deus. E uma história que eu posso passar é Paulo, né? Paulo ensinou Timóteo, depois ele ensinou a lição de Jesus. Ele ensinou a lição, né? Mostrou toda aquela palavra de Deus, ensinou ele. E uma coisa que eu gosto de pensar é o quê? Eu vou imaginar Paulo e Timóteo no trem andando, e Timóteo fala assim, ó. E Timóteo, tá vendo lá? Ali é Éfeso, tá vendo? Aí ele vai olhar. Aí quando ele olha, ele vai, pá, chuta, fala, se vira agora. Já te ensinei, agora você vai fazer o mesmo. Coloca em prática aquilo que eu te ensinei. Eu te ensinei a palavra de Deus, te ensinei tudo aquilo que você deve saber, agora é sua vez. Não fique preso lá na sua casa, no seu igreja. Faça o mesmo, discipule alguém. E é um prazer muito grande. Não sei se todos tiveram essa oportunidade, mas é algo prazeroso. Você vê desempenho na pessoa, você vê que a pessoa está entendendo a mensagem de Deus. E a segunda ordenança, no versículo 19, ainda, diz assim: batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é uma responsabilidade que nós temos. Por mais que nós estamos discipulando alguém, chega um momento que devemos mostrar ela. Você deve ser batizado. É uma fase. A pessoa ela mostra interesse pela palavra de Deus, ela aprende a palavra de Deus, e assim que ela entende a palavra de Deus, ela vai querer mostrar ao mundo aquilo que Deus fez. E o batismo é uma forma de mostrar ao mundo: ó, eu estou morrendo para Cristo, morrendo para o mundo e estou nascendo para Cristo, nasci nova criatura. Isso deve ser mostrado.
Isso também vai identificar publicamente a Trindade de Deus. Olha, eu creio na Trindade, eu conheço que é um Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo. E assim que eu estou morrendo para o mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou renascendo para Cristo, estou nascendo para Deus. E morrer para o mundo é nascer para Cristo. Isso é um privilégio que nós temos. Imagina, você estava perdido, você conheceu a Cristo, entendeu a mensagem dele, agora não, agora eu quero morrer para o mundo, eu não quero mais viver aqui. Nós somos passageiros, nosso lar não é aqui, nosso lar é na eternidade. Então eu quero mostrar isso ao mundo, quero mostrar que realmente, ó, eu não quero mais viver aqui. Então é uma forma de você declarar a sua fé. Não quero mais viver assim, se não cair, não perder. E devemos reconhecer que eles habitam nossas vidas. Assim que aceitamos a Cristo, nós temos essa eternidade em nossas vidas. Por quê? Porque nós temos a Deus a quem recorrer, temos o Filho que veio morrer em nosso lugar, nos trouxe salvação, e temos o Espírito Santo, que ele serve como intermediário para Deus. Então você deve mostrar ao mundo isso, deve ser declarado ao mundo aquilo que você fez. E devemos sempre reconhecer eles presentes em nossas vidas. Eles estão presentes na vida, a Trindade está presente. Então devemos sempre reconhecer isso ao mundo também. E a terceira e última ordenança, ela está no versículo 20. Diz assim: ensinamos a guardar todas as coisas que nos têm ordenado. Então, devemos ensinar e obedecer aos mandamentos de Cristo. Ele veio, foi um exemplo para nós, tudo aquilo que ele fez, mostrou, veio, trouxe a palavra de Deus, mostrou o propósito do seu sacrifício. Assim que aprendemos, devemos ensinar e guardar tudo aquilo que Deus fez, as ordenanças que ele fez. E devemos ensinar e tornar-se como mestre. Assim como Cristo veio, devemos ter ele como exemplo. Ó, eu morri para o mundo e tenho Jesus como meu mestre agora. Eu quero que você conheça também. É um privilégio para deixar apresentando a Deus lá as pessoas que não conhecem. E ela deve ser ensinada sistematicamente. Ela deve ser ensinada desde o começo, ponto a ponto, para a pessoa realmente conhecer tudo aquilo que Deus fez naquelas histórias que nós conhecemos, também Noé, Abraão, Isaac, Jacó, e assim vai, né? Também isso deve ser ensinado nas igrejas, na rua, em casa, no campo, assim como nós fazemos cada dia. Nós que entregamos nossa vida e entregamos nossa alma para Cristo e desejamos que isso seja bem feito de cada um, nós devemos ensinar a todos, independente do lugar que estivermos, seja aqui no culto, seja ali na rua, quando acabar o culto, seja em casa com seus parentes que não conhecem, seus irmãos, seus pais que não conhecem a palavra de Deus, ou seja no campo. Então devemos ensinar a palavra de Deus. Isso fique bem claro nas nossas vidas. Qualquer momento, qualquer hora, qualquer lugar, qualquer pessoa deveria fazer isso. E a Bíblia do cristão é o ensino da palavra. Nós constantemente seguimos a palavra de Deus, aquilo que Deus nos mostra. Então nossa vida se baseia nisso, no que a palavra nos diz. Nós temos bastantes exemplos aqui, histórias de heróis da fé, milagres que foram acontecendo, formas que Deus usou as pessoas. Nós temos tudo isso. E não é difícil também para nós sermos isso também. Através de nossas vidas podemos ser essa Cristo, mostrar tudo aquilo que Deus fez. E ensinar que há somente um Salvador, que é Cristo Deus. E a conclusão Deus dá a promessa a nós, assim no finalzinho fala, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todo mundo Deus estará conosco. Então não há por que ter medo de sair da sua rotina, de sair do seu trabalho, de sair da sua vida secular, para pregar a palavra de Deus. Deus diz: eu vou estar com você o tempo todo. Isso é uma coisa que me conforta. Como eu disse, eu tenho as dificuldades, tenho as minhas limitações, mas eu creio que Deus está comigo, está me acompanhando, e Ele em todo momento vai suprir aquilo que eu tenho dificuldade. E o nosso trabalho não é mudar a vida de alguém, de transformar, porque isso quem faz é Deus. Nós somos ferramentas de Deus. Então, se nós temos a palavra de Deus como conhecimento, isso deve ser passado. Devemos ser ferramentas de Deus. E nosso trabalho como cristão é ir, levar o Evangelho para aqueles que nunca ouviram falar de Cristo Jesus. Devemos ser exemplo para aquelas pessoas que não conhecem. Temos a oportunidade, conhecemos a palavra de Deus, mas devemos fazer aquilo que Deus fez, pegar o Evangelho, todas as nações e povos. E aquele que cumpriu o ID não vai estar sozinho, vai ser sempre o auxílio de Cristo, a Trindade na verdade. A Trindade está com a gente, não é só Cristo Jesus que a gente prega, Deus.
mas também tem o Espírito Santo. Eles acompanham. Através do Espírito Santo temos livre acesso com Deus. Nós podemos orar e Ele vai interceder para que a nossa oração chegue a Deus e que isso seja, de acordo com a vontade de Deus, seja ouvido ou não. E em todos os seus serviços de viagem, eles conheciam a presença de Deus, eles reconheciam a presença de Deus. Temos várias histórias e podemos ver que nenhum deles estava desamparado. Todo momento estava lá, Deus é contigo, Deus vai te suprir, Deus vai te cuidar. E não é difícil de achar uma história aqui que não mostra que Deus abandonou alguém. Deus todo momento estava com ele. E assim o Evangelho de Mateus termina, com essa grande comissão. Esse ide, portanto, pregar o Evangelho. Fazer discípulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, uma pergunta final. O que estamos fazendo para cumprir a última ordem do Senhor? Será que temos cumprido a ordem do Senhor? Eu sei que é difícil, é complicado você largar sua família. Eu mesmo sou muito claro com meus pais. E quando eu tinha que sair de casa para poder realmente aprender a palavra de Deus e seguir com a minha vida, não foi fácil não. Às vezes a gente fica ali angustiado, você quer estar ali com seus pais, quer abraçar com eles, quer estar junto com eles, mas é a vida que Deus quer para nós. Isso, às vezes fica pensando, puxa, mas se eu sair de casa e for pregar o Evangelho, minha família vai ficar lá, sozinha. Quem vai cuidar deles? Deus. Coloca Deus em primeiro lugar, que o resto vai ser suprido. Deus em primeiro lugar. Coloca Deus na vida de vocês em primeiro lugar e deixa que o resto Deus age. Se você tem medo, Deus vai te dar coragem para cumprir isso. Se você tem uma dificuldade, Deus vai te dar capacidade para isso. Então é um desafio que eu faço a vocês. Ide. Se vocês têm dúvidas da que Deus quer para a sua vida, leia mais sobre a palavra de Deus, leia essa grande comissão, ore a Deus, busque e veja o que Deus quer para a sua vida. Porque o chamado nós temos, basta a gente ouvir. Então, esse que eu quero passar para os irmãos, eu vou estar orando agora, depois eu passo para o Guilherme. Senhor Deus Pai, a gente sua presença, Pai, Senhor, vamos pelo que a gente tivemos aqui. Te agradeço, Pai, porque o Senhor veio, morreu no nosso lugar, o Senhor veio, nos salvou, e com isso, Pai, temos essa liberdade de poder estar aqui pregando a palavra de Deus, Senhor. E eu te peço, Pai, que se o Senhor quer usar alguém, Pai, que o Senhor toque no coração dessa pessoa, que essa pessoa ela reconheça, Pai, aquilo que o Senhor chamou, e que elas entendam, Pai, que não é algo assim perdido, Pai, é um privilégio, e entregar nossa vida a Ti, Pai, é um dos maiores honras que nós temos, Pai. Então, toque no coração dos irmãos que estão aqui, e que tudo seja feito à vontade, Pai. Nada seja precipitado, nada seja afobação, mas tudo seja no seu caminho, Pai, no seu tempo. Abençoe esses jovens, Pai, abençoe todos que estão aqui, que dia após dia nós possamos ser exemplos, Pai. Sermos uma testemunha que o Senhor tem nas nossas vidas. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus.